Aqui no nosso Bate-Pronto Curitiba. Pois é, tá circulando e muito forte o nome do Autuori na imprensa colombiana. Outro nome que tá circulando com bastante força por lá é o nome do meia Sebastián Gómez, de 27 anos, ele que é meia canhoto, 1,72 m. A gente trouxe a informação ontem e hoje diversos sites, portais de esportes da Colômbia já dão como praticamente certa a vinda do Sebastián Gómez pro Coritiba. O Sebastián Gómez, que de acordo com as informações da Colômbia, estaria interessando ao Coritiba. A negociação, de acordo com a imprensa colombiana, teria a participação de Paulo Autuori. O Atlético Nacional já tinha negado outras propostas pelo atleta e essa não é a primeira vez que o Autuori tem um envolvimento em negociações do Sebastián Gómez. Em janeiro do ano passado, de 2022, quando o Autuori estava no Atlético Paranaense, o nome do Sebastián Gómez, inclusive, chegou a ser especulado para vir para o Furacão, também por intermédio de Paulo Autuori. Segundo a imprensa colombiana, ele não treinou nos últimos dias, inclusive ontem não participou do treino do Atlético Nacional, o que pode ser aí algum indício de negociação, digamos assim. Nessa temporada, o Sebastián Gómez jogou 20 jogos e deu uma assistência. Ele que atua pelo meio, mas também pode atuar como primeiro ou segundo volante. No Atlético Nacional, os números do Sebastián Gómez são bons. 140 jogos, 10 gols, 7 assistências. Ele que jogando no Atlético Nacional conquistou 3 títulos. Foi campeão colombiano em 2022, campeão da Copa da Colômbia em 2021 e este ano foi campeão da Supercopa da Colômbia. Características desse jogador: é um jogador que flutua bastante entre a defesa e o ataque, com mais frequência de jogadas pelo lado esquerdo. E de acordo com as informações também da imprensa colombiana, é um jogador muito bom nas finalizações de média distância. Porém, o nome do Paulo Autuori começou a circular também lá no Rio de Janeiro. Pois é, surgiu a informação de que o Botafogo teria interesse também na contratação de Paulo Autuori para também exercer essa função de coordenador de futebol. A gente até tentou entrar em contato agora pela manhã com alguns colegas da imprensa do Rio de Janeiro para ver se essa informação de que o Botafogo estaria interessado no Autuori procede ou não. Porém, a gente ainda não teve retorno. Se tiver alguma informação vinda do Rio de Janeiro sobre esse interesse do Botafogo pelo Paulo Autuori, a gente confirma durante o Bate-Pronto Curitiba. O certo é que, na imprensa colombiana, Sebastián Gómez já é dado como certo reforço do Coritiba. E também a imprensa colombiana crava que a vinda dele para o Coritiba seria por intermédio do Paulo Autuori. Uma outra informação de mercado que apareceu ontem foi que o Al Razan da Arábia Saudita teria feito uma proposta para o Coritiba para levar o zagueiro Bruno Viana. Essa informação foi divulgada pelo GE e que o clube saudita queria comprar o Bruno Viana por $1 milhão, cerca de 4.800.000 reais. É claro que a diretoria do Coxa não aceitou. Por quê? Porque a diretoria do Coritiba desembolsou 5,5 milhões de reais para trazer o Bruno Viana do Porto de Portugal para o Coritiba. O contrato do Bruno Viana com o Verdão vai até dezembro de 2025. Então, no momento, o que ronda aí as especulações do mercado, de acordo com a imprensa colombiana, seria a vinda de Sebastián Gómez, meio-campista do Atlético Nacional, para o Verdão, por intermédio de Paulo Autuori. Dalk. O Sebastián Gómez, ele é bem volante. Ele não é um meia de criação, ele é muito marcador. É que assim, ele é um pouco mais segundo volante mesmo, né? Acho que, inclusive, apresentam ele geralmente como centrocampista, que ele é o jogador ali aquele segundo homem ali de meio de campo, né? Segundo volante mesmo. Mas é muito bom na saída de bola, ele carrega bem a bola. O Gerson tem feito uma função diferente no Flamengo, mas a característica é bem parecida. Eu não tô comparando qualidade, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não me entendam errado, o Gerson... Característica, Gerson não qualidade. É num nível absurdamente alto
né? Mas característica, né? Um segundo volante que tem caído muito pela esquerda. O Gerson tá jogando até de ponta ultimamente, né? Nessa formação que o São Paulo tem feito, mas a característica é bem próxima, assim, que faz a dobradinha com o lateral e com o ponta do lado esquerdo. E o Sebas é isso, ele é um bom jogador, só que me preocupa muito, de certa forma, o técnico do Atlético Nacional, no caso o Paulo Autuori, né, que era técnico do Atlético Nacional, está tão envolvido Será que ele vem junto? Estar tão Será que o Gomes vem na mala da Autuori? Não, ele estar tão envolvido em negociações com esse jogador. Parceria sinistra, de certa forma, assim. né? Tem jogadores que os técnicos costumavam levar sempre, né? Por exemplo, o Fernando Diniz antigamente levava o Felipe Alves para todos os times, né? O goleiro. Então, inclusive já estão falando, apresentaram uma lista aí de jogadores que devem ser convocados para a seleção brasileira. O Velica, o Felipe Alves para ser o goleiro, né? Então tem alguns jogadores, o Tietê, né? Jogadores que o Tietê é perninha. Mas que o Fernando Diniz, jogadores que foram com o Fernando Diniz onde ele foi, né? Então esses caras terem um lugar. O Velica e o Felipe Alves são nomes certos na seleção. Eu não gosto muito disso, até não sei se é muito ético também, né? Essa é a questão. Pô, ele tava no Atlético, já tinha tentado trazer. E ele é um jogador de confiança do Autuori, já tinha trabalhado com ele, já é um jogador de confiança do Autuori. Inclusive foi capitão, exatamente. A temporada toda, né? Ele passou por uma artroscopia no começo da temporada, né? Mas ele perdeu uma parte. Mas o estranho disso é assim, né? Seria, assim, de repente, natural que o Autuori indicasse a contratação dele se o Autuori acertasse com o Curitiba, né? Sim. Mas se o Autuori não vier pro Curitiba, né? Aí fica... O namoro do Curitiba com o Paulo Autuori já é antigo, né? O primeiro projeto feito lá atrás, quando o Wilson Ribeiro de Andrade saiu do Curitiba, que veio aquela chapa lá que não deu nada certo, que foi a do Bacelar. Eles tinham feito um projeto, um plano de diretor pro clube naquela época, que foi apresentado que teria Paulo Autuori, né, como coordenador, né, como técnico em uma temporada, se eu não me engano, depois viraria coordenador, teria o Alex de auxiliar para depois se preparar para ser treinador. Acabou nunca dando certo, né? Porque logo o Autuori foi para o Atlético. Sim. Mas enfim, eu acho que eu não traria o Autuori de jeito nenhum como técnico, tá? Eu acho que ele viria para ser coordenador, né? Eu traria. Se for para isso, ok. Que aí até faria sentido o que ele está fazendo, né? Que seria indicar o jogador pra... Eu não sei o que ele está fazendo. Porque o que o Filipão fez agora, com o Galo, o Autuori já fez quantas vezes? Eu não volto a ser treinador no Brasil. Ele volta a ser treinador. Beleza, ele vai lá e é técnico. Minas não fica no Brasil, né? Daí ele é técnico do Atlético Nacional. Daí ele vai pra Bulgária. Daí ele volta como coordenador do Atlético. Daí ele vira técnico de novo. Teve aquela época que no Santos ele falou que não voltaria mais a ser treinador de jeito nenhum. Daí ele voltou pra Colômbia de novo. Então assim, eu confesso que eu não sei, porque eu acho que eu preciso de um treinador que... Qualquer time isso, tá? Precisa de um treinador que tenha decidido o que ele quer na vida dele. Que tenha um projeto de carreira, de carreira. É que às vezes eu acho que eles meio que se enchem ali, né, da função, e agora não quero mais isso, né, ficar ali à beira do gramado. O cara falta, só que daí ele se enche também, ele sente falta, né? Porque eu acho que não deve ter muita paciência também pra fazer algo de bastidor, assim, eu acho que ele sente falta desse calor do gramado, né? E o bastidor às vezes é muito mais difícil, tudo bem que você sendo o treinador, você tá no olho do furacão, mas o bastidor às vezes ele se torna mais sujo, entre aspas, né? E é difícil, se torna difícil para quem está lá e estava acostumado a estar do outro lado. Sim, exatamente. Então, acho que pode ser, né, que exista, assim, essa conversa com o Curitiba, realmente, como a gente vem acompanhando, e tenha a ver, né, o fato dele estar, talvez, deixando à disposição um jogador que é importante para ele, né? Querendo voltar para o Brasil, enfim. Mas eu acredito que no Coritiba se encaixaria mais como um coordenador mesmo, né? E nessa situação do Paulo Autuori, do Botafogo também, com o Paulo, né? Ele tem uma história gigantesca, né? O maior título da história do Botafogo. Ele era o treinador. Diz que existe um interesse também do Botafogo nele, mas aí até o torcedor Coxa Branca acompanhando, né, essa possível vinda do Sebastián Gomes, que lá na Colômbia já é falado como jogador do Coritiba, porque não vem treinando, né, por conta de todas essas questões pessoais, negociações, enfim.
falando o seguinte, né, que, poxa, daí fica enrolando, não anuncia e tal, e aí de repente vai o Paulo Autuori pro Botafogo e aí o Sebastião vai pra lá, e fica negociando com o Coritiba e não é, aí ele acaba escolhendo outro clube, né, mas acredito que pela questão financeira não, né, eu acho que o imbróglio tá mais em questões contratuais mesmo. Assim, eu posso até queimar a língua, é óbvio, né? Não tem como saber se o jogador vai chegar e vai jogar bem, vai jogar mal, não tem como saber. Mas ano passado eu elogiei muito, por parte do Coritiba, a contratação de Jesus Trindade, porque eu já tinha visto ele jogar no Penharol, não sabia, para ser muito sincero, como ele estava no México, mas no Penharol ele jogava muita bola. E o Jesus Trindade, eu gostei da contratação no momento, chegou e jogou muito ano passado. No final do ano passado, o Jesus Trindade talvez tenha sido, junto com o Manga, os principais jogadores do time. E eu acho que o Sebastião Gomes contribuiria mais. Pra ser muito sincero. Claro que o Jesus Trindade tem características diferentes, ele não é um cara que corre muito, que persegue muito, ele é muito mais um volante construtor. O Sebastião Gomes junta muito isso, né? Ele é um cara bastante combativo, ele é um cara que tem uma marcação muito forte, só que ele tem bola longa forte, ele consegue ir bem na construção das jogadas também. Já a gente vai trazer a lista dos relacionados, que o Coritiba divulgou agora há pouco, mas já vou dar um spoiler aqui, que o zagueiro Thiago Dombrowski, que volta de suspensão, não viajou. Tá? Ele fica no departamento médico, sofreu uma lesão no músculo flexor do quadril e vai ficar em Curitiba para fazer tratamento de fisioterapia. Sobre os reforços, estão curiosos, né, para saber quem viaja. Edu relacionado e Diogo Oliveira. Diogo Oliveira, até este momento, 12h e 19 minutos, ainda não saiu no bid. Mas isso deve acontecer hoje à tarde. Então, dos 3 reforços do ataque, Edu, Maurício Garcês e Diogo Oliveira estão relacionados e viajam para Belo Horizonte, Edu e Diogo Oliveira. E achei que iria o Garcês, né? Porque não. O Edu tá mais tempo sem jogar. Pois é, e daqui a pouco a gente vai trazer, claro, a apresentação oficial do Diogo Oliveira. Vamos ouvir as palavras desse jogador, do último reforço apresentado pelo Coritiba, e também vamos tentar esboçar um pouquinho do time do Verdão que entra em campo 11 horas da manhã diante do Cruzeiro. Tudo bem que a gente tem o programa inteiro para falar sobre isso, mas já vou deixar uma pergunta para a Jana. Sem o Thiago, sem o Henrique, joga quem, Jana? Pedroso. Jean, Pedroso. Claro, óbvio. Daqui a pouco a gente fala mais do Coritiba. Olha, o Cristiano tá lá em Prudentópolis, torcedor do Coxa, ó, mandou pelo WhatsApp a foto, tá lá com a nossa transmissão pelo YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, acompanhando o jogo, e tá ligado com a gente, mandou aí pelo WhatsApp 984 18 1071. Você que tá acompanhando o nosso programa aí, mande a sua mensagem aí, sua foto, né? Isso é muito legal pra gente conhecer os ouvintes também, né? Porque a gente só conhece o pessoal pelo nome aqui no chat. Essa é a novidade, né? Ô, Luiz Concurseiro, manda uma foto tua aí pra gente te conhecer. Pois é, vamos revelar aqui as identidades secretas, por exemplo, do técnico do Paraná Clube, né? Esse aí não. Muito bem, do vô Coxa Doido, que também sempre ouve a gente, o tio Wilson, né? Tá todo mundo ligado aqui no nosso Bate Pronto. Mande então a sua mensagem, a sua foto, né? Dizendo da onde você tá assistindo o programa, YouTube Jovem Pan Grupo RIC, no nosso WhatsApp 984 18 1071. Já salva aí na sua agenda telefônica, né, para você participar. Semana que vem nós vamos abrir aqui um quadro novo, né, que a gente tá criando aqui. Vamos ter mensagens de voz, você vai mandar sua opinião, seu comentário, né, pode ser por vídeo também. A gente vai selecionar as participações e vamos ter então também a participação dos nossos amigos aqui no nosso Bate Pronto. Você vai ajudar a gente a fazer o Bate Pronto. 12h e 22